Oi, meninas, vamos ativar a câmera. Todo mundo aí se escondendo. Tudo bem com vocês? Sim. Sim? Gente, hoje a gente começa o livro 2, não é? É isso mesmo? Sim. Tem uma correção para fazer, né? Na verdade. Sim. Aqui, ó, tia meu. Ótimo. Tá ok. A gente ainda tem que falar das conjurações ainda. Quem mais fez, além da Alice? É geografia ou história? História. Então. Eu anotei errado? Não, é porque. Calma aí. Não, gente, é história. Tia, eu tô em geografia. Peraí, eu já vou pegar. Eu também. Eu fiz a tarefa de geografia. Não, gente, hoje é história. Geografia é na. Aí eu mandei o link história, isso mesmo. Geografia é na quinta-feira. Sabe que a Alice está com o livro vermelhinho? Aí eu pergunto para vocês, história, a gente tem tarefa para corrigir? Não, a senhora vai iniciar o livro novo. Iniciar o livro novo. Isso mesmo, então não tô ficando doida, não. Achei que eu tava ficando era doida. E, gente, mas eu tinha falado que iniciar o livro novo, não anotei nada de tarefa. Realmente, é o livro 2 hoje, isso mesmo. Deixa eu falar para vocês a porcentagem de vocês na última sondagem. E vou dar a chamada logo, tá? Luiz, ativa a câmera. Ana Laura também, por favor. Tá faltando somente o Daniel, né? E a Emanuele. Isso. Deixa eu dar presença para vocês. Alice presente, Ana Laura presente, Daniel não entrou ainda, Emanuele também não. Presente. Ativar a câmera para me te dar presente. Eu tô comendo, professora. Luiz presente, Mariana presente, Mirella presente. Você tá almoçando muito tarde. Não, hoje foi o único dia. Depois de uma sequência de dias, hoje você voltou a comer a hora da aula, né? O que foi? O que aconteceu para almoçar agora? Não, porque atrasou um pouquinho. Só. Ah, atrasou um pouco? Então, assim que terminar de almoçar aí, você ativa a câmera, tá? Beleza. Vamos lá. Alice, 100%, sondagem. Ana Laura, 80%. Daniel, 80%. Manuel não tá. Luísa, 100%. Luiz, 60%. Mariana, 60% e Mirella, 60%, tá? Manu não tá online, então a dela não. Oi. A minha nota foi 60% ou 70%? Eu não entendi. 60%. 60%, tá? Qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais a questão dessa porcentagem, vocês podem me chamar depois no privado, tá bom? Aqui explica para vocês melhor. Então vamos lá, a gente começar livro novo, livro 2. Agora a gente vai entrar em um outro contexto. Agora a gente vai voltar agora para o continente americano e vamos então falar do que acontecia, o que estava acontecendo no continente americano de acordo com o decorrer daqueles acontecimentos históricos, tá? Então vamos lá, peguem o livrinho de vocês. Vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Só um minuto. Tá carregando, agora aparece para vocês aí. Então, agora aparece para vocês. Apareceu, né? Ótimo, então tá aí, né? A nossa capa, toda bonitinha, toda coloridinha. O que a gente vai ver nesse livro, né? Nós vamos ver o seguinte tópico.
Como a política europeia afetou as relações coloniais na América. Então, vamos lembrar que toda aquela questão de regime e revolução na França, de revolução que teve na França, o Brasil ele era colonizado pelos portugueses e pelos europeus e pelos franceses, né? Então, a gente tem aí um contexto de relação tanto das mudanças que teve na Europa, especificamente na França, e como isso afetou a colônia aqui no Brasil. Então, a gente vai ver o processo de independência das Américas, lembrando também que esse processo de independência na América aconteceu bem naquele regime de Napoleão, e os caminhos percorridos até a independência do Brasil. Lembrando que a gente terminou o livro 1 falando dos conflitos que teve nas colônias portuguesas, né? A gente teve aí a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, foram as duas mais importantes. E a gente relatou também um dos motivos pelos quais isso aconteceu. A insatisfação, né, das colônias com as altas cobranças de impostos, né? Tributos que eram cobrados deles. Então, aí a gente começa a unidade 2, justamente com essa página, né? Como a política europeia afetou as relações coloniais na América. Então, aqui está a obra, né, da coroa portuguesa e tudo. E vamos lá para o capítulo inicial. Então, olha, perguntas assim que o livro ele começa, né? A civilização dos nativos foi um pretexto para a colonização? Qual era o real objetivo dos europeus para a dominação do continente americano? Como que vocês responderiam essa pergunta, oitavo ano? A primeira parte da pergunta é mais uma afirmação para dar um contexto. Então, ela fala, a civilização dos nativos foi um pretexto para a colonização. Professora? Oi? A Alice, ela saiu porque a internet dela caiu. Ah, tá. Agora, então, ela volta. Manda mensagem para ela, então. Fala para ela tentar entrar novamente, por favor, não? Como vocês responderiam essa pergunta, oitavo? Estou perguntando para vocês agora. Como vocês responderiam essa pergunta? O que vocês acham? A pergunta está depois do ponto. Qual era o real objetivo dos europeus para a dominação do continente americano? Lembrando que o Brasil foi colonizado por portugueses, enquanto que o restante da América Latina foi colonizado por franceses, né? Por espanhóis, na verdade. Nem franceses, espanhóis. A parte final que foi colonizada pela França. Oitavo, todo mundo entendeu o que eu perguntei? Quem não entendeu, lê de novo aí. Vamos conversar comigo. Qual era o objetivo dos colonizadores portugueses, né? E europeus, os europeus em si, porque aí a gente tem Portugal, a gente tem França, a gente tem Espanha. Qual era o objetivo deles em colonizar as Américas? Pode falar, Mirella. Tia, minha internet caiu. A internet... Ih, travou de novo. Pode falar, Mirella. Era tipo trazer os índios para escravizar eles? Também, mas qual era o objetivo de escravizá-los? Enquanto você pensa, vou ver se a Alice consegue me ouvir. Alice, tenta, a internet está caindo, a conexão não está boa. Aí você tenta sai e tenta entrar de novo. Se não der certo, pode ficar tranquila, assiste a videoaula depois, tá? Mirella, qual era, sim, colonizá-los, mas por que colonizar os índios? Por quê? Qual era o objetivo? Para levar eles para trabalhar nas fazendas? Não, até então ainda não tinha fazenda. Foi a chegada dos portugueses
as pegadas dos colonizadores na América. Não tinha fazenda ainda, não tinha estruturação de plantação de café ainda, não tinha nada disso. Gente, vamos ajudar a Mirella. Só a Mirella está participando da aula. Mirella, você vai ter ponto extra de participação por estar participando da aula. Tia, você está me escutando agora? Agora estou. Agora melhorou. Caiu de novo. A conexão deve estar ruim, né? Mas se cair de novo, se ficar caindo, a conexão estiver ruim, assiste depois a videoaula, tá? Ali. Gente, então vamos lá. Tá, deixa eu anotar o pontinho da Mirella, porque a Mirella foi a única que participou da aula até agora. Né, Mirella? Prontinho. Oitavo ano, então vamos lá. Quando os europeus eles chegaram no continente americano, o que eles viram a terra das Américas? Como que eles viram a nossa terra? Como que eles visualizaram esse continente? Eles olharam com o objetivo de uma coisa. Objetivo do quê? Eles olharam para o continente americano com o objetivo de obter todos os recursos necessários para eles prosperarem e pagar as dívidas que eles tinham. Tá? Quem eles deviam? Portugal, por exemplo, devia gente, eu estou tendo um... Então, agora está travando, é o meu. Vocês estão me ouvindo? Sim? Apareceu uma mensagem aqui no Zoom, vocês estão vendo aí? Vem na tela aqui, ó. Eu não estou conectada, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu vou continuar, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim? Ótimo. Então, eu vou continuar a aula. Só que pausou a minha... Então, vamos lá. Deu uma pausa aqui bem grande aqui na minha tela, não quero nem compartilhar mais. Deixa eu ver, então. Meninas, eu vou interromper o compartilhamento porque travou lá, não quer funcionar. Então, vamos lá. Acompanhem comigo aí no livro de vocês, tá? A gente vai lembrar... Ixi, eu percebi porque travou na Laura, a internet, o vídeo dela ficou bem travado. Então, a gente vamos observar o seguinte. O objetivo, né, dos europeus saírem de seus países em busca de novas terras era justamente dominar o mercado, dominar o comércio mercantil, ou seja, o comércio através do comércio marítimo, né? Então, quando eles descobriam novas terras, o objetivo deles era um só: adquirir riquezas, explorar essa terra para acumular riquezas e dominar o comércio, ou seja, vender para todos e dominar aquilo que eles estavam explorando. Então, o principal objetivo, né, quando Cristóvão Colombo chegou no Brasil, por exemplo, né, e aí todos os colonizadores, Cristóvão Colombo chegou nas Américas, aí teve Pedro Álvares Cabral. O objetivo deles, quando chegaram aqui, era um só: encontrei uma boa terra, uma terra boa, bonita, que a gente pode, então, explorar os recursos naturais dela e comercializar. Ou seja, agora nós vamos poder sair do vermelho e adquirir dinheiro com isso, né? Na época, eles tinham uma moeda. Aqui no Brasil, aqui nas Américas, e aí nós vamos entrar não só colonização da América Latina, mas também da América do Norte. Então, nós vamos falar de todo o continente americano, né? América do Norte, América Central, América do Sul. A América do Norte foi colonizada por ingleses, enquanto que a América do Sul foi colonizada pelos europeus, pelos portugueses, franceses e espanhóis, tá? Então, vamos lá na página 4, junto comigo.
Página 4, a gente vai ver nesse capítulo, né, o processo de formação dos Estados Unidos da América, a independência das colônias, porque as primeiras colônias a se tornarem independentes foi as colônias norte-americanas, tá bom? A Revolução, né, de Escravizados de São Domingos. Então, são os 3 temas importantes que a gente vai aprender nesse capítulo que a gente está iniciando hoje. Então, olha só. Lá no processo, então, de independência das Américas. Quando os Estados Unidos conseguiu, então, a independência de suas colônias, até então colonizadas pelos ingleses, isso reforçou e deu forças para as outras colônias, que no caso as colônias portuguesas, as colônias espanholas, de lutarem também pela sua independência, tá? Então, vamos lembrar que a Inglaterra ela teve o objetivo diferenciado um pouco de Portugal. Quando ela chegou na América do Norte para colonizar, ela tinha o objetivo de firmar ali, ou seja, de ficar lá, né? E ali se estabelecer. Quando eu falo estabelecer, quer dizer que a Inglaterra ela tinha o objetivo de consolidar ali a América do Norte, de fazer de lá a sua moradia. Então, todos os ingleses que foram para lá para colonizar, o objetivo deles não era um dia sair de lá. Pelo contrário, eles não tinham só interesse econômico em colonizar a América do Norte. Eles também tinham interesse de residência, de fixar a moradia lá também, tá bom? E aí nós vamos ver, porque é claro, eles também chegaram lá não estava deserto sem ninguém, lá também tinha pessoas que lá viviam, né? Então, vamos lá. Então, no fim do século XVIII, a relação entre as colônias, né, inglesas e espanholas, e suas respectivas metrópoles passaram, então, por transformações. Essas transformações é o que gerou as tensões e revoltas. Primeiro, a gente sabe que tensão são os conflitos. Aqueles conflitos que um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, e acaba que esses conflitos levam, então, a um grupo se reunir e aí lutarem para uma mudança. Essa mudança é que são chamadas de revolta, tá? Então, os laços coloniais, eles foram questionados pelos colonos, tá bom? Especialmente pela liderança da elite econômica, influenciada pelo pensamento iluminista e literal. Então, ou seja, o iluminismo, lembra quando a gente estudou sobre o iluminismo? Ele foi um avanço que aconteceu em todo o mundo, não ficou preso só na Europa, pelo contrário, ele se expandiu para o mundo todo. Agora, mais uma pergunta para vocês. Como que o iluminismo se expandiu para o mundo? O que eles fizeram que as ideias iluministas se expandissem para o mundo? Repete a pergunta, por favor. O que os iluministas fizeram para expandir os seus pensamentos para o mundo inteiro? Não ficar restrito somente na Europa. A gente estudou semana passada. E aí? Com vocês agora. Oitavo. Nada? Ninguém lembra? Gente, o que surgiu, gente? Lá na época do iluminismo, na Idade Moderna, quando o pensamento iluminista se evoluiu, o que eles construíram, o que eles fizeram para que se expandissem os pensamentos iluministas no mundo todo? Surgiu uma máquina de quê? O que surgiu? Hein?
A Alice pedindo para digitalizar para ela. Gente, o que surgiu? Qual o recurso que nós temos, 8º ano? Qual o recurso que a gente tem de divulgar as informações que a gente quer que as pessoas saibam? Como que a gente divulga informação para as pessoas hoje em dia? Lembrando que naquela época não tinha internet. Hoje, geralmente, a gente usa jornal, né? Que não tem internet. Isso! E aí, o que eles fizeram, então? Escreveram o quê? Cartas? Panfletos, através da máquina de impressão que foi criada nessa época, tá? Panfletos. Então, esses panfletos, eles não ficaram restritos só na Europa. Eles também foram parar nas colônias. Lembrando que as colônias, as metrópoles inglesas, né, e espanholas, as metrópoles europeias que tinham nas colônias, eram todas governadas pela elite. A elite era pertencente também à classe alta, né, da burguesia e uma parte até mesmo da nobreza, tá bom? Então, gente, com isso daí, com essa máquina de impressão, todas as ideias liberais do iluminismo, elas andaram, percorreram o mundo inteiro, inclusive as colônias. Foi por conta disso, com as ideias iluministas, que os Estados Unidos conseguiu sua independência, tá? A internet também está travando um pouquinho. Então, olha só. Na página 4, acompanhe comigo aí, o processo de formação dos Estados Unidos da América. Como que os Estados Unidos ele se formou? Acompanhe comigo aí. Dê uma olhadinha no mapa. Quantas colônias tinha? Quantas colônias inglesas tinham? 13? 13 colônias. Isso mesmo. As 13 colônias eram as principais. O próprio livro de vocês traz a questão da expansão marítima inglesa e fala que ela foi um pouco tardia. Por quê? Pergunto para vocês. Quem foi o país que começou as expansões marítimas? Quem foi o país que começou as grandes navegações, 8º ano? Tia, a Inglaterra? O próprio livro está falando que a Inglaterra foi tardia em começar as grandes navegações. Então, quem foi que iniciou? Foi Portugal? Portugal. Ai, eu achei que ia ficar triste se alguém não soubesse responder isso. Ai, gente, eu vou fazer pergunta assim essa semana na sondagem. Uma revisão de tudo. Portugal foi o primeiro país a começar com as navegações marítimas, né? Então, ele foi o descobridor de vários continentes, porque foi com eles que começaram esse tipo de viagem, tá? Portugal. Olha só. Mas, independente da Inglaterra ter começado tardiamente a navegar, né, a se desbravar pelos mares, ela foi muito esperta, porque ela consolidou a sua economia e o seu poderio, né, o seu poder, justamente na questão da Revolução Inglesa. Então, quando teve as revoluções industriais, todas elas começaram na Inglaterra. E a Inglaterra ela foi inteligente, porque ela guardou esse processo de revolução industrial para si. Primeiro, ela produziu para si, para então ela pensar em girar capital, né? E com isso, ela formou um império muito significativo, inclusive dentro das suas colônias. E o livro de vocês vai destacar aí, né? Que ela tinha inicialmente 13 colônias, né, na América do Norte, e tudo isso foi obtido no reinado da Rainha Elizabeth no ano de 1568 a 1603. Marquem isso aí, viu? 8º ano. Então, foi nesse contexto
que o comércio, né, inglês teve aí todos os investimentos necessários para a manutenção das colônias e também manutenção das navegações inglesas, inclusive o domínio do mercado inglês, venda de produtos para outros países, tá? Então, a colonização inglesa na América foi resultado de uma parceria entre a coroa inglesa, tá? E as companhias de comércio privado, ou seja, aqueles que vendiam por conta própria mesmo, tá bom? Pequenos comércios privados. Vocês lembram que Napoleão Bonaparte, a primeira coisa que ele fez foi fechar essas rotas comerciais para que a Inglaterra não comprasse dos países da Europa, europeus, dos outros países da Europa? Lembra disso? Lembram disso que eu estou falando? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Oitavo ano. Parece que está todo mundo perdido, ninguém está entendendo nada que eu estou falando. É verdade ou vocês estão dormindo hoje? Vocês não estão com pensamento em outro lugar? Porque parece que eu estou dando aula para gente que não está nem me ouvindo. Falem comigo, porque está sem graça. Desse jeito eu vou gravar o vídeo explicativo e vou mandar. Fala para mim como é que tá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando coisa que vocês não estão entendendo? Oitavo. Tia, tem tipo umas dificuldades, da hora que a gente não entende, da hora que entende, aí fica meio. Até nas outras aulas tá assim, tá? Mais história, vocês têm que estar atentos, porque história é tudo falado. Senão, se a gente vai ler um livro. Nas outras matérias acho que é mais fácil, tipo, ciência, geografia, história é muito mais. É mais coisas, tem que ler mais, tem que ler mais coisa. Inclusive, vocês têm que acompanhar junto comigo aí para não perder o raciocínio, senão fica perdidão mesmo. E como é que tá? Tá dando para entender ou não? Hoje Tá vocês dando pra entender um pouco. estão mais dispersos que o normal, gente. Tá, o que foi? Conversem comigo, pelo menos. Luísa, Mariana, Mirela, Ana Laura. Daniel, tá entendendo alguma coisa, Daniel? Você tá viajando também na Lua? Tá indo pra Lua, voltando? Como é que tá aí? Ah, tá indo, mas não tá indo. Tá indo, mas não tá indo. Não, mas é tipo assim, sou eu mesmo, entendeu? É porque às vezes eu tenho muita dificuldade em algumas coisas, eu não entendo. Mas aí quando eu leio lá no livro assim, aí já fica melhor. Mas tá dando pra entender a explicação que você. Então tá bom. Peguem a primeira coisa, é bom que vocês estejam com o livro na mão. Por exemplo, essa parte que eu estava falando para vocês, eu quero que vocês marquem, tá? Principalmente agora essa parte que eu vou citar para vocês. No segundo parágrafo, depois do tópico processo de formação dos Estados Unidos da América, era o que eu estava comentando com vocês antes de interromper para questionar vocês em questão da aula, vai falar aí da importante participação da burguesia, tá? Inglesa na colônia, no processo de colonização. Por quê? A burguesia conseguiu organizar, influenciar a sociedade e a economia nas colônias do norte. Então, ela teve esse contexto aí de participação importante. Marque isso aí. Então, lá na América do Norte, né, as colônias do norte e do centro priorizavam uma coisa: o povoamento da região e o desenvolvimento econômico, tá? E aí ela tinha alguns critérios que eu quero que vocês marquem também. Ela tinha o critério de, primeiro, predominar a força de trabalho livre, tá? Então, ninguém deveria ser escravizado, pelo contrário, deveria trabalhar livremente, tá bom? Outra coisa, eles tinham também uma autonomia administrativa, então eles administravam bem seus recursos, tá? Outra coisa também, eles conheciam bem a negligência, né, salutar, quer dizer, as negligências que tinham de quem administrava.
Então, eles tinham tentativas, né? A Inglaterra, ela fazia com que ela não perdesse o maior controle dentro das colônias, tudo isso no século XVIII, tá bom? Então, foram vistas, isso tudo, essa autonomia inglesa foi vista com bons olhos pelos colonos, né? Que acabou acostumando com o regime inglês de comandar as coisas, né? Inclusive a autonomia que eles tinham de também decidirem algumas questões, tá bom? E aí, isso tudo era a colônia do Sul. Agora nós vamos falar das colônias a colônia do Norte. Agora nós vamos falar da colônia do Sul. A colônia do Norte se caracterizava-se pela sua autonomia, autossuficiência e trabalho livre. Já a colônia do Sul atraía os olhares para a possibilidade de exploração, tá, econômica. Então, predominava aí as grandes proprietários de monoculturas, pequenos cultivos e um único tipo de cultivo, tá? Quando a gente fala monocultura é isso. A força de trabalho já era escravizada nas colônias do Sul e africana, tá? O principal produto de exportação era o algodão, então a metrópole ela tinha o maior controle da região, tá? Inclusive, ela impunha impostos e garantia o controle das exportações. Meninos, então a gente vai ficar por hoje só por aqui e como tarefa para casa vai ser essa questão de 1 a 6 da página 5 e 6 do livro, tá? As primeiras questões. Vai falar dessa parte inicial que a gente discutiu. Na dúvida, leiam aí, chamem no privado que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Meninos, a questão da videoaula é muito diferenciada, tanto para mim, não só para vocês, mas para mim também. Mas a gente tem que ter foco. Se a gente não ter foco, não ter objetivo, a gente não vai ter bons estudos. Então, vamos aproveitar esse tempo, não é um tempo limitado demais, a gente tem 1 hora de aula, agora a gente tem 40 minutos, porque eu nunca fico só 30, eu uso os 40 minutos que eu tenho para aproveitar a maior parte do tempo com vocês. Mas eu quero pedir para vocês foco, entendeu? Que vocês sejam mais determinados, porque apesar de todas as dificuldades, a única coisa que vocês não podem perder é os estudos, porque estudar é o que a gente tem de mais importante, é algo que a gente leva para a vida toda, é algo que nos dá equilíbrio na vida, financeiro, equilíbrio em tudo, melhor qualidade até. Então, quem não estuda, perde um pouquinho disso, porque se encontra em situações mais ainda difíceis. Quando a gente estuda, a situação está difícil para todo mundo, mas o estudo ele traz para a gente pelo menos um equilíbrio de trabalho um pouco melhor. Então, pensem nisso, foquem nos estudos, vocês ainda são muito jovens, tem muita coisa para passar pela vida. Esse momento ele é histórico, vai fazer parte da vida de vocês. Vocês vão poder contar para as futuras gerações que vocês ainda terão, para os filhos que vocês ainda terão, o que vocês viveram nesse momento. É um momento único e histórico nas nossas vidas. Mas eu quero pedir para vocês, por favor, foquem nos estudos. Não deixem a ociosidade tomar de conta de vocês. Mas aproveitem esse tempo para estudar, sejam dedicados. Na dúvida, usem as mídias, usem o celular, manda mensagem para mim, para a tia. Eu estou aqui como professora de vocês para esclarecer, para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Mas não levem de qualquer jeito, não. Tá bom? Façam do momento difícil algo melhor. E se é estudando, então aproveitem e estudem. Não deixa passar, tá? Olha para vocês verem. Hoje em dia está todo mundo estudando à distância. Eu mesmo estou fazendo uma pós-graduação à distância. Então, eu quero pedir isso para vocês. Não é porque a gente está numa crise que nós devemos parar tudo. Pelo contrário, é dela que a gente tem que tirar os recursos que a gente tem para melhorar a nossa qualidade de vida. Tá bom? Então, vocês tenham bons estudos. Pensem um pouquinho nisso que a gente falou com vocês. Foquem nos estudos, sejam determinados, usem mais determinação até do que em sala de aula. Eu sei que é difícil, é muito diferenciado, mas vale a pena.
Vocês vão ver isso depois, que vale a pena. Então, aproveita esse momento, tá bom? A gente logo vai ter uma semana aí de férias, de recesso. Vocês vão poder descansar mais um pouquinho, né? Vão poder arejar mais a cabeça. Mas enquanto a gente está tendo essa oportunidade de estudar, aproveitem, tá? Aproveitem essa chance. Não deixa passar. Pior é se a gente não tivesse nada, nem nada nas mãos para estudar, ou estudar por conta própria, sem nenhum apoio. Então, vamos aproveitar todos os apoios que nós temos, né? Só Deus sabe o que vai acontecer no amanhã, mas a gente tem que viver e aproveitar o agora. No mais, é só isso mesmo. É só um conselho que eu deixo com vocês, tá? Tenho um carinho grande por vocês. Espero que vocês aproveitem bem essas nossas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Qualquer comentário também construtivo que vocês queiram acrescentar, fala para mim, que eu estou aberta a isso também, tá bom? Meninos, tenham uma boa tarde, bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.